Meus queridos irmãos, quando nós abrimos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, e lemos os versículos de 1 a 14, nós vamos ver que existe um grande problema e que Deus leva o profeta Ezequiel a ver o problema, porque ele faz o profeta rodear o vale dos ossos. E quando o profeta chega à conclusão de que os ossos eram sequíssimos, ele não sabe o que fazer. E Deus diz para ele: intercede, profetiza a esses ossos e dize-lhes: assim diz o Senhor. Então nós precisamos saber que a palavra de Deus é profecia que tem que sair da nossa boca. Quando nós vemos em Gênesis 20, o profeta Abraão intercedendo a Deus por Sodoma e Gomorra, nós vemos o valor da intercessão do profeta. Nós vemos que Jesus veio e ele tem a habilidade não apenas da penalidade do pecado, mas também do poder sobre o pecado. O propósito da crucificação de Jesus é muito claro. Não é que Jesus morreu por nossa fraqueza, ou por nossas falhas, ou por nossas faltas, ou por nossos enganos. Ele morreu por nossos pecados. E pecado tem nome. Pecado não é um errinho. Pecado não é um engano. Pecado não é um lapso. Pecado é a vontade humana colidindo com a vontade de Deus. É o nosso ego que se levanta em rebelião no lugar onde Deus deve ficar. O pecado martelou Jesus na cruz. O pecado o desnudou, espancou, cuspiu nele, pregou suas mãos e gargalhou dele. Precisamos saber que a cruz de Jesus vem ao nosso socorro, porque só o Senhor crucificado poderia revelar a natureza maligna do pecado. Não podemos pensar que o pecado pode ser justificado pelas circunstâncias, porque elas são apenas o palco. O desejo do mal está em nós, como está escrito em Tiago 1, no versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O véu já foi rasgado por uma mão invisível, logo que o preço foi pago lá na cruz. Por isso, o anúncio de que o caminho foi aberto está pronto, que todos nós podemos chegar à presença de Deus. O autor de Hebreus nos diz, no capítulo 4, versículo 16, que então nós devemos entrar confiantemente, não hesitantes. Imagine como Deus se sente quando, depois de tanta dor para nos perdoar os pecados e abrir o caminho de acesso à sua presença, nós não queremos andar nele. Isso é um insulto. Negligenciar a oração é rejeitar a cruz que abriu o caminho de aproximação a Deus e ao Salvador. O profeta é um intercessor. Seja você, como filho de Deus, aquele que profetiza, que diz a palavra de Deus, que abre a boca e anuncia. Para isso, a palavra de Deus está no nosso coração e na nossa boca. Então, que você possa, neste momento, tirar uns minutos para falar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um grande abraço para você. Amém.